E quando o povo de Israel era o povo de Deus, o profeta do Senhor trouxe uma mensagem de Deus para Saul. E ele disse: Saul, vá aos amalequitas e destrua esse povo, porque ele tem procedimento abominável contra mim. Destrua tudo, Saul. Você destrói as crianças, as mulheres, os homens, o gado, e não traga nada do espólio daquele povo, absolutamente nada. Saul foi lá, liderando os guerreiros e o povo de Israel. Quando Saul voltou, no caminho de volta à cidade, o profeta de Deus se encontrou com ele. E o profeta disse para Saul: Saul, você fez o que o Senhor te disse para fazer? E ele disse: sim, eu fiz o que o Senhor disse para fazer. Então, Saul, que bramido de bois, de ovelhas, que símbolos de sinos são esses que ouço? Ah, o povo chegou lá e pegou do melhor que tinha, os melhores bois, os melhores carneiros, as melhores ovelhas, o melhor do ouro, o melhor da prata, e trouxe para ofertar e sacrificar ao Senhor teu Deus. E o profeta disse: não foi isso que Deus disse, Saul. Hoje em diante, teus dias estão contados, e não mais serás rei em Israel. E sabe o que o profeta disse mais? César, por favor, você pode ler? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Tem porventura... Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gorduras e carnes. Tem o Senhor, porventura, prazer em sacrifício, Saul. Mas o que Deus quer é que lhe obedeça a palavra. Meus irmãos, eu estou falando aqui para um monte de obreiros. É o que Deus conta. Pelo menos eu sei que há muitos outros que não puderam vir até aqui. Mas nós que estamos aqui, nós somos o que Deus conta como obreiros aqui no Brasil. Nós temos uma grande função que foi nos dada pelo nosso grande e poderoso Deus. Agora, meus irmãos, muitos de nós, mas muitos de nós mesmos, às vezes pensamos que nós estamos dando o melhor de nós para Deus. E nem sempre o melhor é o melhor que Deus quer. Sabe por quê? Porque aqueles bois eram o melhor para o povo, mas não era para Deus. Então, meus irmãos obreiros, é muito bom ser obreiro. É muito bom servir a Deus, sentir o poder dele vibrando dentro de nós e poder evangelizar essa nação tão grande. Mas há um custo, há um preço a ser pago. Aqui nessa sala hoje, existem pessoas que têm mais cabelo que eu, menos cabelo que eu. Existem pessoas que têm mais idade que eu, menos idade que eu. São mais gordos do que eu e mais magros do que eu. Existem pessoas aqui que talvez estejam almejando ser um ministro da palavra. Pessoas que estejam almejando ministérios para a sua vida. Serem evangelistas, presbíteros, diáconos, professores, mestres. Talvez tenhamos jovens aqui sonhando em estar servindo no ministério dentro da sua congregação de maneira mais direta. Não que quem não esteja servindo de maneira mais direta não está servindo. Todos nós somos obreiros. Mas há irmãos aqui que têm dons, que têm sonhos e que querem dedicar muito mais de si e do seu talento para Deus. Mas há um preço. Há recompensas também, mas há um preço. Querem saber o preço? Abram suas Bíblias, por favor. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 9. Filipenses, capítulo 2, 5 a 9. Lá diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Então, por favor, olhem aqui um pouco. Tende em vós, obreiros de Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse? Primeiro, ele, volta lá, ele subsistindo em forma de Deus. Olha aqui então, ele subsistindo em forma de Deus, lá em cima, não é?
Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Abaixa um pouco. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Abaixa um pouco mais. Tomando em semelhança de homens. Abaixa um pouco mais, homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, esvazia um pouco mais, tornando-se obediente até a morte, um pouco mais. E que tipo de morte? Morte de cruz. De cruz. A mais terrível de todas. Você está disposto, obreiro de Deus, a ter o mesmo sentimento que teve também no nosso Senhor? Amém. Um irmão em Campinas, alguns anos atrás, contou algo que eu achei importantíssimo. Ele disse que ele viu numa dessas frases de caminhão, escrito nas rabeiras do caminhão, que dizia assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser poderoso, todo poderoso quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Está disposto a pagar o preço, obreiro de Deus? Não é fácil não. Não é fácil não. Mas nós temos um caminho para seguir, graças a Deus. Graças a Deus nós vivemos pós Jesus Cristo, não é? A vida dele aqui. Nós temos um modelo a seguir. E no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Abra, por favor, lá agora. Em Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um modelo. Eu estou falando sobre o obreiro que dá ouvidos à palavra de Deus. E para mim isso é obediência. O obreiro que dá ouvidos à palavra de Deus. Saul pagou um preço caro por não obedecer. Jesus Cristo pagou um preço caro por obedecer. Mas qual é a recompensa? Ele se tornou autor da salvação, não só minha e sua, mas do Brasil inteiro. Nós somos portadores dessa mensagem, meus irmãos obreiros. Nós somos os portadores. Agora, para nós começarmos a obedecer a palavra de Deus, a sermos servos que ouvem, que dão ouvidos à palavra de Deus, é preciso antes aprender a obedecer. E sabe, vocês que, irmãos que têm filhos, eu tenho uma filhinha de 3 anos, como é difícil aprender a obedecer, não é? Como é difícil as crianças obedecerem. E sabe que a comparação que Deus usa para os novos cristãos é como uma criança. Como é difícil obedecer. Não é fácil. Não pense que todos nós aqui somos experts em obediência, em ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar constantemente nos ajudando. É por isso, é esse um dos motivos que Deus instituiu a igreja. Porque Ele conta com a ajuda de um obreiro, com outro, para ambos juntos conseguirmos obedecer. Porque não é fácil. Você sabe lá, no seu trabalho, na sua casa, vendo as pessoas passando na rua, as tentações da televisão, o consumismo, os seus desejos. Você sabe como é difícil, não é? Obedecer? É muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. E eu vou dar agora a chave, que vocês já sabem, mas eu vou dar a chave para a obediência. Porque Deus não nos deixou só. Rumo à obediência a Deus, ao obreiro que dá ouvidos à palavra dele, nós temos algo poderoso demais, maravilhoso demais, eterno demais. E por incrível que pareça, é o que você está segurando na sua mão, a própria palavra. Abra agora, por favor, em Hebreus, capítulo 4. Esse, na verdade, são os versículos tema principais dessa pequena palestra. Hebreus capítulo 4,
versículos de 12 e 13. Presta bem atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Eu e você hoje, obreiros de Deus, para evangelizarmos o Brasil, o mundo, nós contamos com algo poderoso para nos ajudar a obedecer a palavra de Deus, a própria palavra. Olha, é difícil, mas há uma chave. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode cortar e tirar de você, meu irmão, e de mim, tudo que vem atrapalhar a gente na missão de obedecer a Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus, e ela vai fazer a função dela na sua vida. Ela vai cortar as coisas que impedem você de servir a Deus melhor. Eu já ouvi pessoas dizerem, no Brasil e no mundo, faltam homens como Paulo, faltam homens como Apolo, homens como Pedro, grandes pregadores, pessoas que podem ser poderosas. Eu não acredito nisso, não. Eu estou diante de homens que Deus tem movido, transformado a vida deles. Eu acredito que nós temos que ouvir mais a palavra de Deus. E para isso, é só deixar a própria palavra fazer o papel dela. Cirurgia na nossa vida. Ela vai tirar tudo que não presta de nós. E nós vamos estar limpos para servir a Deus. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. E ele escreveu, você é meu irmão jovem, né? Eu ainda me considero bem jovem. Você que está sonhando com o ministério, né? Eu sei que tem muitos jovens que vêm no Enoque e são motivados a vir porque eles querem servir Deus melhor. E eu sei que muitos dos homens que estão aqui querem ver como está a situação da igreja no Brasil e se sentirem animados por ver outros irmãos que são companheiros de luta, que são obreiros. O apóstolo Paulo sabia tão bem disso, que ele escreveu as seguintes palavras para Timóteo. Ele disse o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, da palavra. Né? Continua nestes deveres, porque fazendo assim, olha a recompensa, meus irmãos obreiros, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Se me permitem, eu não quero alterar a Bíblia, mas eu quero terminar esse versículo dizendo: salvarás tanto a ti mesmo, como também a todos os brasileiros que se encontram na sua cidade, e qualquer irmão de qualquer nação. Vale a pena dar ouvido à palavra de Deus, porque não somos nós não vamos sozinhos para o céu, nós vamos levar todo mundo que está ao nosso redor. Que Deus seja louvado. Amém.